Você já viu aqui já, né? Glória a Deus. Uns estão viajando, outros não vieram por algum motivo. Começou os dias de viagem, de férias, mas nós estamos aqui louvando ao Senhor. Amém? Eu gostaria de ler com vocês Isaías, vou esperar os meninos abrirem lá, capítulo 7, versículo 14. Amém? Essa semana, o que é comemorado pelo calendário? O quê? Natal. Nós vamos falar um pouquinho sobre Natal hoje. É muito assim ruim eu pedir para vocês ficarem em pé para ler a palavra? Vamos ter esse hábito. No começo da obra nós tínhamos esse hábito. O pastor não deixava a gente ler a palavra sentado. Vamos voltar a ter esse hábito, amém? Glória a Deus. Isaías, capítulo 7, versículo 14, diz assim: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Aleluia. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Vamos orar? Senhor, o Senhor já está aqui. O Senhor já molhou a terra através dos louvores. Falou conosco, Senhor, através do testemunho, através de um abraço, de um irmão. E nós não viemos só buscar, mas nós viemos entregar a Ti a nossa adoração e receber de Ti uma palavra revelada, a palavra que cura, que liberta, que santifica. Então derrama, Espírito Santo, a Tua unção. Dá-nos sabedoria da Tua palavra e fala conosco. Eis-nos aqui. Eu Te adoro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, queridos. Queridos, aqui fala que o Senhor mesmo daria um sinal. E eu quero perguntar para vocês, qual seria esse sinal? Nós lemos aí, qual seria o sinal? Qual seria o sinal? A virgem conceberá. O Senhor daria um sinal. A virgem vai conceber. Não vai precisar de um homem, de um varão, de uma semente terrena, mas o sinal é: a virgem vai conceber. E dará luz a um filho, aleluia, e ele se chamará Emanuel. E Emanuel significa Deus conosco. E eu quero te perguntar, você tem sentido Deus conosco em você? Na tua casa, na tua família, na tua vida, nos teus planos? Glória a Deus. Em 2026, você tem sentido que esse Emanuel tem mudado a sua história? Que vai ser melhor amanhã porque o Emanuel está conosco? Se esse Emanuel não estivesse, se esse sinal que a virgem conceberia, nada mudaria a nossa vida? Quem crê nisso? E nós vamos ler em Lucas 2:7. Glória a Deus. Nós vamos ler se isso aconteceu. O que é este Natal? Que as pessoas esperam. Quando eu era criança, eu esperava este Natal. Eu queria um sapatinho novo. Eu queria um vestidinho novo. Era Natal. Ia ter comida gostosa. Ia ter pernil, né? Na minha casa era pernil. Ia ter coisas gostosas para comer. E a criança vê este Natal como algo assim tão bom. E se passando os anos, cada ano que vai se passando, isso tem ficado insignificante. Mas para mim e para você, este Natal que eu quero pregar hoje, significa Emanuel, Deus conosco. Jesus nasceu no nosso coração. E isso não pode esfriar. Isso não pode mudar. Esta alegria não pode passar. Esta alegria tem que estar sempre no nosso coração. Coloca a mão no teu coração e diga: Jesus nasceu no meu coração. O Natal chegou no meu coração. Aleluia. Esse é o verdadeiro significado do Natal.
Vocês abriram aí Lucas 2:7, diz assim: e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e deixou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Aqui José e Maria vão para Nazaré, para Belém, para ali alistar-se, né? E Jesus nasce. Não tinha lugar para eles ficarem. E aí eles entraram numa manjedoura e ali Jesus é colocado. Jesus nasce ali. Mas por que Jesus nasceu numa hospedaria? Porque ele era humilde? Não, é porque era o tempo do como é que fala lá? Recenseamento. E estava tudo cheio. O único lugar que tinha era a hospedaria. E ali eles estavam. Jesus nasce. Mas naquele tempo existia um rei chamado Rei Herodes. E este rei queria matar Jesus. Esse rei Herodes era o rei de Israel. E este rei tinha muito medo de perder o poder. Ele era terrível, ele mandava matar todos os que ameaçavam lhe tirar o poder. Será que ele consegue matar Jesus? Vocês conhecem a história, mas eu preciso contar. Em Mateus 2:3, ele tem uma reação de pânico, esse homem. Tendo ouvido isso, alarmou o rei Herodes, com ele toda Jerusalém. Alarmou o quê? Ele ficou em pânico em saber que ia nascer Jesus. Ele ficou desesperado. Ele e toda a cidade de Jerusalém. Ele ficou ouvindo que ia nascer alguém que ia mudar, que ia nascer outro rei. Ele entra em desespero. E ele começou a fazer algumas coisas. No Mateus 3:4, vai indo comigo aí, Denis, por favor. Ele chama a todos e ele queria saber detalhes. Mateus 3:4. E ele queria saber detalhes, não está errado aí. Ele queria saber os detalhes, o que ia acontecer, o que estava acontecendo. E ele convoca os mestres, os religiosos que conhecem as escrituras, mas aqueles homens são indiferentes àquela notícia que Jesus ia nascer. Eles sabem os detalhes, mas eles não entendem quem era Jesus. E ali os religiosos começam a falar a Pôncio Pilatos. O que estava acontecendo? Olha, nós ouvimos falar que ia nascer um rei mesmo. Mas nós ouvimos, porque foi profético, houve uma profecia disso. E quantos agem assim hoje? Nós ouvimos falar que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus santifica, que Jesus muda a história. Mas eu me simpatizo com esse Jesus. Eu sei a história de Jesus. Eu conheço tudo, mas na minha vida não faz nada. Eu só vou no Natal na igreja. Ou eu só vou no Ano Novo na igreja, porque eu não entendo isso. Porque se Jesus não nascer no meu coração, eu só vou ter simpatia por ele. Eu só vou conhecer a Escritura. Eu só vou falar de quem é. Mas eu não vou ter um compromisso com essa Escritura. Eu não vou viver esse Jesus. E nós estamos próximo deste Natal. E eu pergunto para você, como tem sido esse Jesus no seu coração? No meu coração. Aqueles conhecedores da palavra, ele fala para ele, olha, está lá escrito pelo profeta Miqueias 5:2, que esse Jesus nasceria em Belém. Aí ele fala, olha, ele vai nascer em Belém. Porque já estava profetizado isso em Miqueias. E ele estava dando tudo, a linha, para onde Jesus estava. Ele era muito astuto. E no versículo 2:7, ele tem uma astúcia. Ele chama os magos secretamente. Olha lá, Miqueias 2:7. E tu, Belém Efrata, pequena demais para procurar como grupo de milhares de Judá.
de ti, aleluia, me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aqueles homens conhecedores da Escritura sabiam disso, mas não tinham comunhão com este Jesus. Será que nós somos assim? Sabemos as Escrituras, sabemos que é Deus conosco, sabemos que Jesus faz tudo, mas nós sentimos esse Deus conosco? Nós falamos agora, Emanuel. Senhor, aconteceu uma crise na minha casa, mas eu declaro, Jesus nasceu no meu coração. Jesus é o meu Emanuel. Jesus é Deus conosco nesta situação. Ele vai mudar aquilo que tem acontecido na minha vida. O Emanuel, que é o meu Natal, que é o meu Jesus, ele vai entrar nessa situação e ele vai me dirigir, ele vai me ensinar, ele vai me falar. É assim que Jesus tem sido na sua vida e na minha vida. É assim que ele tem agido. Ou nós confiamos muitas vezes, não, eu estou indo na igreja, mas eu vou só de domingo. Não, eu só vou no Natal. Ou eu só vou no Ano Novo. Eu só conheço as Escrituras. Não. Aleluia. Eu quero esse Jesus vivendo em mim todos os dias da minha vida. Aleluia. Jesus vive em você. Eu posso ouvir um amém, mesmo que ninguém vá ouvir. Aleluia. Em Mateus 2,7, ele chama os magos secretamente. No 2,8, ele tem uma estratégia. Ele fala assim, onde ele está? Quando ele vai estar? Me dá detalhes dele. Eu quero detalhes dele. Aonde vai aparecer isso? Ele é dissimulado. Ele quer saber tudo de Jesus. E enviando a Belém, disse, informa-me cuidadosamente a respeito do menino. Quando tiverdes encontrado, avisa-me, para que eu também vá adorá-lo. Você acha que ele queria adorá-lo? Não, era uma estratégia demoníaca. E ele diz, aonde, quando, e eu quero detalhes. Eu também quero adorá-lo. Mentira, hipocrisia, engano. Ele queria matar aquele que nasceria nos corações para libertar aqueles que estavam escravizados. Esse sempre foi o plano de Satanás. Ele odeia Jesus, ele odeia a igreja, ele odeia aqueles que servem ao Senhor Jesus. Então ele serviu aqui de hipocrisia e de engano. Aleluia. Mas o Senhor é conosco. No versículo 2, no 13, o anjo avisa José e diz assim, Herodes quer matar o menino. O anjo vai até José e fala, foge, sai daí, porque Herodes quer matar o menino. No versículo 16, eu estou passando rápido. Vendo, iludido pelos magos, ele ficou furioso. Enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual precisam de informar os magos. Então ele falou, bom, já que eu não consegui fazer isso, ele se enfurece como? Ele só se enfureceu? Não, grandemente. E ele manda matar todos os meninos. Mas no versículo 19, Herodes morre. E o Senhor volta lá e diz para ele, volte para Israel. Oh, aleluia. No versículo 20, pois todos que atentavam contra a vida do menino já morreram. Glória a Deus. Aleluia. Nada pode atentar contra as nossas vidas, porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Jesus nasceu com propósito. Jesus nasceu para libertar o povo da escravidão. Jesus nasceu para trazer vida e vida com abundância. Não foi para ser só comemorado, que esta data, 25 de dezembro, não está na Bíblia. É uma data que a Igreja Católica colocou lá, mas não está. Jesus vai nascendo todos os dias, todos os dias, todos os dias, no nosso coração. Esse é o propósito. Oh, aleluia! Isto é Natal, é o nascimento de Jesus.
E muitas vezes, quando nós recebemos Jesus, há uma perseguição contra nós. As pessoas falam, as pessoas cobram, as pessoas não me entendem. Mas Jesus diz, não tenha medo, porque nasceu aquele que cuidará de nós. Aleluia! Nasceu aquele que cuida dos nossos filhos. Nasceu aquele que cuida da nossa família. Nasceu aquele que vela por nós. Quantas coisas nós passamos em 2025 e o Senhor vem dando livramento, o Senhor vem cuidando, porque o Deus Emanuel está conosco, aleluia. Glória a Deus, Ele já nasceu, Ele está vivo, Ele está entre nós. E ainda que venham tentar matar a nossa fé, que venham tentar roubar aquilo que nós cremos, ainda que a gente ouça palavra de acusação, palavra de engano de pessoas que a gente não espera, o Senhor diz, eu sou Emanuel, eu estou com vocês. Aleluia! Glória a Deus. Abra para mim, por favor, em Isaías 9:6. Glória a Deus, aleluia, Deus é bom. Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Aleluia! Ele nasceu. E diz, e o governo está aonde? Sobre os seus ombros. O governo está sobre os seus ombros. Não é uma data que muda nada. Não é uma data que vai mudar corações. Mas como nós entendemos que quando nós nos reunirmos com alguém, nós possamos conhecer a história de Jesus, o verdadeiro Jesus, o verdadeiro Emanuel, e dizer, olha, o governo está sobre Jesus. É Ele que governa a minha vida. É Ele que governa os meus passos. É Ele que governa todas as coisas. Ele é o Senhor da igreja, aleluia. Ele é o Senhor dos meus pensamentos. Ele é o Senhor dos meus sonhos. E até hoje eu estou aqui, porque o Senhor está conosco, aleluia. Pastora, mas me disseram que é pecado eu me reunir no Natal com a família. A Bíblia não condena isso e nem diz isso. Não diz isso, você pode se reunir com a sua família sim. Você pode estar junto. O pecado é o foco, a idolatria, é substituir Cristo por outras coisas, mas estar com a família é muito bom. Estar reunido com a tua família é muito bom. Você ali poder dar um testemunho e dizer que o Emanuel está com você. Dizer, olha, eu fazia e não faço mais. Eu pecava e não peco mais. É uma oportunidade de você falar do amor de Jesus. É uma oportunidade de você dizer assim, vamos orar. Ler uma palavra. Colocar um louvor. E ali se reunirem juntos. Não é pecado. Pecado é mudar o foco. O foco do que é o Natal? Natal é Jesus nascer no meu coração. É você levar Jesus para as outras pessoas. É falar deste amor. É falar do que Ele tem feito. Aleluias. 1 Coríntios 10:31. Diz que tudo que eu fizer, pode pôr para mim, filho? Eu faço para o Senhor. Portanto, quer comais, quer bebais, ou fazer outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aleluia. Faça tudo para a glória de Deus. Eu vou me reunir com o propósito de glorificar o Emanuel. Eu vou me reunir com o propósito de todos saberem quem eu sou. Não como aqueles homens lá, como aqueles fariseus que disseram para Herodes, olha lá em Miqueias falou que ele vai estar lá em Belém. Não, ele está no meu coração. Jesus nasceu e mudou a história da minha casa. Jesus nasceu e mudou a minha história. Eu não sou mais quem eu era. Eu não falo mais o que eu falava. O meu Natal não é Papai Noel. E eu não vou falar de doutrina aqui. O meu Natal é Jesus.
O meu Natal não são ruas enfeitadas, porque isso não alegra ninguém. O meu Natal é Jesus. O meu Natal não é troca de presentes, porque isso é um comércio, ainda que eu ame dar presentes. Ainda que Jesus recebeu presente, não tem problema. Mas isso não é o meu Natal. Não é o Natal do cristão. Jesus não está nisso. Mas é um coração grato ao Senhor. É um coração grato ao Senhor. Reconhecer que Jesus é a fonte de todas as coisas. Ele é a fonte de tudo. Ele é a fonte porque eu sou feliz. Ele é a fonte da minha história. Ele é a fonte de eu poder me alegrar no Senhor. De eu poder dizer, Senhor, se eu cheguei até aqui, é porque o Senhor esteve todo este ano comigo. Quantas coisas, Senhor, eu pude passar e eu senti Jesus comigo. Este Emmanuel presente. Tu és a minha alegria, Senhor. Tu és o meu Natal. Eu me lembro quem eu era. E quando Jesus nasceu verdadeiramente em mim, Ele mudou a minha história. E Ele muda a história de qualquer pessoa. Aquele que abre o coração, ele entra, ele ceia e ele muda a história, como Ele fez com Zaqueu. Ele mudou a história daquele homem. Como Ele fez com aquela mulher prostituta. Ninguém te acusou. Nem eu. Vai, não peques mais. Como Ele fez com aquela mulher no poço lá, aquela samaritana. Ela deixou o balde lá, que ela pegava água no poço. Ela foi dizer, olha, eu encontrei um homem que contou toda a minha história, mas ele não me acusou, ele me perdoou. E eu quero falar deste amor. Jesus nasceu no coração dela ali. Eu não sei a sua história, eu sei a minha. Essas eu sei porque Jesus deixou escrito. Mas aonde foi que Jesus entrou no seu coração? Aonde foi o seu Natal? Você se lembra? O dia que Ele entrou e algo mudou dentro de você. Quando Ele chega em Maria, desposada que ia se casar com José. Uma menina virgem, lembre, o sinal é a virgem conceberá. E ela diz, cumpra em mim o teu querer. Foi assim que Jesus chegou. Aquela menina, ela podia ser apedrejada, ela podia acontecer tantas coisas. Mas ela diz, cumpra em mim o teu querer. Hoje você pode dizer isso para Jesus? Cumpra em mim, Senhor, o teu querer. Cumpra em mim a tua vontade. Eu quero, Senhor, servir melhor a Ti. Eu quero gerar frutos para Ti. Eu quero ter frutos dignos de arrependimento. Quais são os frutos que você quer dar ao Senhor? Aleluia. Aqueles magos que foram entregar presentes para Jesus, eles diziam, nós vamos nos prostrar, nós vamos adorar e nós vamos reconhecer o Rei dos Reis. Aleluia. Porque só nele há salvação. Este é o seu Natal, é o meu Natal. Eu reconheço Ele como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Porque só nele há alegria, só nele há salvação. Nasceu o nosso Salvador. Nasceu Jesus. Eu trago esta boa notícia. Ele nasceu. Você tem levado essa boa notícia? Você tem levado isso a alguém? Quantas vezes você falou de Jesus esse ano? Pastor, eu não tive tempo. Eu não levei essa boa notícia para as pessoas. Eu não levei esse nascimento no coração de ninguém. E hoje Jesus diz, nós precisamos levar este Emmanuel ao coração das pessoas. Falar deste amor, falar desta verdade. Porque é isso que Deus espera de nós.
E muitas vezes o inimigo vai perseguir, ele vai ter as estratégias dele, como ele teve aqui. Ele queria matar Jesus, e ele procura de todos os modos saber o que ele podia fazer. E ele diz, olha, diga lá, o que vai acontecer, onde ele vai estar, de que maneira, de que modo, porque eu quero adorar. Muitas vezes as pessoas que nos estão conosco, que falam que adoram, que servem o mesmo Deus, estão tentando nos paralisar e nós não percebemos. E nós ficamos longe de Jesus muitas vezes. E o Senhor nos chama para adorá-lo, aleluia. Coloca para mim, filho, Lucas 2, do versículo 8 ao 14. Aleluia. Lucas 2, do 8 ao 14. Nós vamos te adorar, Senhor, na beleza da tua santidade. Aleluia. Aleluia. Vou ler a minha, acho que é a mesma versão que a sua. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante a vigília da noite. E um anjo desceu onde eles estavam. Aleluia. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. E o anjo, porém, lhes disse, não temais. Eis aqui que eu vos trago boa nova de grande alegria, e será para todo o povo. É hoje que vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente aparecerá com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus das maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Aleluia! Eu não consigo ler isso sem sentir a presença do Senhor. Milícia de anjos adoraram o Senhor ali. Isso é um convite à adoração, queridos. Sabe, somos convidados a nos unir com os anjos e louvar ao Senhor. Está dizendo aqui, olha, adorando Jesus, esta luz transforma a minha vida e transforma a vida do outro. Você precisa brilhar. Eu preciso brilhar. Porque nasceu em mim, no meu Natal, no meu coração, na sua vida, o Salvador. Quantas pessoas estão morrendo sem ouvir falar desta palavra que transforma? Quantas pessoas? E quantas pessoas estão levando isso como se não fosse nada? Se esquecendo desse Emanuel que entrou na nossa vida. E diz a palavra que surgiu uma campanha de exércitos celestiais. Milícia de anjos. O nascimento de Jesus mexeu lá no céu. Mas com propósito para trazer paz aos homens. Existe paz na tua vida? Onde você tem buscado a tua paz? Será que nós perdemos a paz por uma situação, por uma notícia, por um problema, por uma atitude de alguém? Ou nós declaramos, não, eu adoro ao Senhor e digo, a paz que habita em mim vem do meu Salvador. Aleluia! E Ele nos deu este presente. Jesus nasceu em mim. E eu celebro esta paz. Pergunte para o teu irmão, como tem sido a sua paz? Deste ano de 2025, como foi a sua paz? Você pode se lembrar? Poucas coisas me tiraram a paz.
Poucas coisas eu ouvi a estratégia do diabo dizendo assim: não vá mais à igreja. Olha Herodes falando: não vá mais. Olha, não esteja mais junto. Não adore mais. Não faça mais. Mas o Espírito Santo de Deus, que foi deixado para nós, diz: não. Nasceu aquele que te liberta. Obrigada. Nasceu aquele que te dá esperança. Nasceu aquele que mudou a sua história. Nasceu aquele que trouxe paz à sua casa. Aleluia. Nasceu aquele que, louvando, diz: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Você se sente amado por Jesus? Você se sente amado por Jesus? Então você precisa ter paz. Porque eu sinto que Jesus me ama. Jesus me ama. E esta paz, em 2026, eu profetizo na tua vida, que ela vai superabundar na tua casa, no teu casamento, nos teus filhos, na tua família. Quando você se reunir com a sua casa, com a sua família, vai ser para a bênção. Porque tudo que nós fizermos é para Jesus. Quer comais, quer bebais, o que você fizer é para a glória do Senhor. Mas, pastora, você não conhece a minha casa. Você não sabe o que meu filho me diz. Você não sabe o que acontece isto, acontece aquilo. Eu estou profetizando: maior é o que está em você. Aleluia. É Ele que traz paz. E ninguém pode roubar isso, a não ser que nós mesmos deixemos. Mas se nós nos posicionarmos como Maria: eis-me aqui, cumpra em mim o teu querer. Este é o maior sinal para você. Senhor, eis-me aqui. Este é o sinal que eu quero para minha casa, para minha vida em 2026. Eis-me aqui, cumpra em mim o teu querer. Você pode dizer isso para Jesus? Eu quero, Senhor, que o Senhor cumpra em mim o teu querer. Que o Senhor me use da tua maneira, de como o Senhor quer. Eu quero te adorar, Senhor, com milícia de anjos, porque o Senhor me ama. O Senhor me quer bem. Aleluia. Eu não nasci por acaso. Eu nasci porque Jesus me desejou. Jesus nasceu no teu coração. O que tem roubado esta alegria? Nada pode roubar essa alegria. Este é o verdadeiro Natal. Vão, comam, bebam, se unam, mas Jesus Cristo é o centro. Jesus é o centro. É Ele a razão do meu viver. É Ele a razão de me unir. É Ele a razão de nós estarmos aqui hoje. É Ele a razão do que o mundo escolheu esse dia 25, que não é o dia que Jesus nasceu. Mas o mundo escolheu esse dia. Ele é a razão de todas as coisas. Você consegue passar isso para as pessoas? Você consegue, quando você dá um presente, você escrever um versículo e dizer para a pessoa: olha, Jesus te ama, você é importante. Esta palavra é viva para você. Você se importa em dar uma Bíblia para alguém? Você se importa em evangelizar alguém? Um dia alguém se importou com você. E nós precisamos voltar a isto. Quando nós dizemos assim: eu quero voltar ao primeiro amor. É isso. Falar deste amor que me constrange e constrange a cada um de nós. Este é o verdadeiro sentido do Natal.
Vamos colocar em pé, por favor, os levitas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh Senhor, eu celebro, ó Pai, essa salvação. Aleluia. Olha para o teu irmão e diga assim: vamos celebrar essa salvação na nossa vida. Vamos fazer festa a esse nascimento. Glória a Deus. Não precisa, queridos, montar presépio, nada disso. O verdadeiro sentido está: um dia nós moraremos no céu. Porque Jesus abriu este caminho. Houve um plano de salvação para a sua vida. E este plano inclui a sua família. Aleluia. Quando você for orar, eu tenho feito ato profético na Páscoa, na ceia. Todas as ceias há uns bons anos já. Quando eu vou tomar do sangue, do vinho, eu tomo falando às pessoas que eu quero, da minha família, que eu quero estar inserida neste corpo. E assim com o pão também. E Deus tem me respondido isso. Nós precisamos fazer atos proféticos na nossa casa. Ontem uma irmã disse para mim que fazia 6 anos que ela não toma refrigerante com propósito. Vocês acham que Deus não honra isso? Vocês acham? Deus honra quando você fala: Senhor, eu vou fazer para que a minha casa se renda ao Senhor. Atos proféticos para que a minha família se renda ao Senhor. Nós fizemos 12 jejum esse ano pela família. E eu vi família se rendendo ao Senhor. Vocês acham que o inimigo está contente com isso? Não. Mas ele não rouba a minha alegria. Ele não rouba a minha fé. Porque maior é o que está conosco. Nós precisamos continuar. Não desanime, porque 2026 será melhor. Por que você diz isso, pastora? Primeiro, porque a minha boca tem que profetizar bênçãos. Segundo, porque o Senhor tem um futuro de paz para nós. Porque Ele é o príncipe da paz. E nasceu o príncipe da paz. E o governo está nos seus ombros. Nada, nenhum governo, ninguém pode fazer nada se Ele não autorizar. Aleluia, esse é o Deus que você serve. Um Deus tão grande. Não há Deus maior. Dá para tocar esse louvor? Não há Deus maior. Não há Deus maior. Você pode declarar isso, que não, mas declarar do fundo do teu coração: não há Deus maior que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode declarar isso de todo o teu coração. Tira o seu cansaço, o seu desânimo, o seu sono. E fala: Senhor, como é bom. Eu profetizo a minha casa prostrada aos teus pés. Eu profetizo. Eu não sei o que você vai profetizar. Eu sei o que eu tenho profetizado. Aleluia. Você pode colocar essa letra? Não há Deus maior. Aleluia. Este louvor diz que não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Quando Ele nasce, milícia de anjos, aleluia, vem adorá-lo. E nós precisamos aprender a adorá-lo. Não pelo que o outro é, mas pelo que eu sou, pelo Natal que chegou na minha vida, aleluia. Oh Senhor, eu declaro que Tu és o Todo-Poderoso. Declare isso. Levante as tuas mãos, diga isso para Ele. Não há Deus melhor. Deus grande, Ele é grande, Ele é poderoso. Ele nasceu. Obrigado, Senhor. Cumpra em nós o Teu querer, Senhor. Não há Deus
Diz isso para Ele. Ele tem sido grande na sua vida. Senhor, obrigado. Quantos livramentos o Senhor tem dado. Quantas coisas o Senhor tem feito. E nós esquecemos por um momento de adorá-lo. O inimigo vem com estratégias erradas, mentirosas. E nós desanimamos. E nós caímos no semblante. E Ele nos lembra hoje. Eu sou o grande, eu sou da vida de vocês. Da vida da igreja. Nada compete a esse Senhor maravilhoso. Aleluia. Seu louvor para o seu louvor. Tudo, Jesus. Para o seu louvor. Oh, Senhor, eu te amo. Para o seu. Oh, Jesus, e tudo é para ti. Para o seu louvor. Tudo Ele fez. Declare novamente. Vocês conseguem cantar mais alto? Ele é grande. Aleluia. Oh, que Deus lindo. Glórias a ti, Jesus. Não há Faraó, não há Herodes, não há governo, não há nada. Ele é grande. Não tema. Não há Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Não há Deus. Para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. Você crê nisso? Você foi criado para louvor e glória do Senhor. Nós não fomos criados para viver em enfermidades. Nós não fomos criados para viver em tristeza. O homem não foi criado para viver na escravidão. E se muitas coisas acontecem nas nossas vidas, nós damos brechas. Mas eu preciso dizer, Senhor, eis aqui a tua serva. Eis aqui o teu servo. Cumpra em mim o teu querer. Porque eu nasci para a tua glória. Diga para você mesmo, eu nasci. Põe a mão no teu coração e diga, eu nasci para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor. Agora diga mais forte, eu nasci para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor. Aleluia. Eu abençoo a tua vida, a tua casa, os teus sonhos, os teus planos, a tua família. E eu profetizo milícia de anjos. Aleluia. Sobre os teus, sobre você. Aleluia. Porque o Senhor te quer bem. Você é amado do Senhor. Unja o teu ouvido. Unja o teu coração. E comece a ser cheia dessa presença bendita.
ser cheio dessa presença maravilhosa. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, queridos. Sem essa presença do Espírito Santo de Deus, tudo fica muito vazio. Mas quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós temos vontade de levantar as mãos, de adorar, de estar na sua presença. Maria podia ser apedrejada, mas um anjo chega nela e ela obedece. Quando nós temos essa presença em nós, nada nos amedronta, porque Jesus está em nós, Ele nasceu em nós. Pode ser mais um louvor? Aleluia, de adoração. Agora eu não vou pedir, porque senão eles me batem aqui. Deus é bom o tempo todo. Glória a Deus. O Senhor é bom. O Senhor vai mudar histórias aqui, viu, em 2026. Não tema o que pode fazer o homem, nem falar o homem. Maior é o que está em você. O homem não pode nos derrubar, porque a rocha que nós estamos ali firmados chama-se Jesus. É Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Santo tu és, Senhor. Aleluia.